Pessoal, e aí, vocês estão ficando em casa, tá trabalhando? Como é que tá a rotina de vocês? Só ficando em casa mesmo. A Jéssica tá trabalhando, o Micael ficando em casa. Você, Ju? Tô trabalhando. Tá trabalhando? Ai, nessa época a gente não sabe o que é pior, né? Se é ficar em casa, se é trabalhar. Tem que trabalhar, né? Não tem jeito, mas ficar em casa também. Ainda a gente vai ficando até meio doido. Não é fácil. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Qualquer coisa, se o pessoal for chegando no meio da aula, aí a gente vai parando, tá? Apesar que a aula de hoje, o ideal é que o maior número possível de pessoas participassem, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante e que tem uma importância enorme na nossa vida, que é o quê? Os hormônios, tá? O sistema endócrino. Então, nós vamos falar sobre esse sistema hoje. Deixa eu só ver, acho que tem alguém que está com dificuldade aqui. Bom, beleza. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre o sistema endócrino, tá? Capítulo... Deixa eu ver aqui, eu acho que é o 14 mesmo. Depois, se vocês quiserem acompanhar no livro de vocês, tá? Esse assunto, como ele é um assunto um pouquinho mais profundo, nós vamos começar a ver hoje, tá? E nós vamos terminar na próxima aula, tá? Nós vamos começar, então, falando sobre algumas glândulas, algumas doenças mais comuns, e depois nós vamos falar sobre os demais, tá? A gente vai começar a ter uma ideia desse sistema hoje, e na próxima aula a gente termina, então, tá? Mas antes, vamos corrigir as questões da última aula, né? Que a gente viu sobre o sistema tegumentar. Então, a primeira pergunta falava para... Deixa eu deixar o Felipe entrar. Então, a primeira pergunta falava para citar duas funções do sistema tegumentar. Então, como nós vimos, pessoal, o que é o sistema tegumentar? É a pele, né? A gente viu basicamente isso. Qual é a função da pele? Qual é a importância dela para todos nós? Então, nós vimos que ela é importante para nos proteger. Nós vimos também que ela é importante na questão de manter o nosso calor, a nossa temperatura constante. Ela vai agir também como proteção para micro-organismos e mesmo para atritos, tá? E ela vai funcionar também para evitar e controlar, né, a entrada e saída de líquidos. Então, basicamente, são essas funções da pele, tá? E a segunda questão já era mais relacionada a uma patologia, né? Que nós vimos vários problemas que podem atingir a pele. A gente viu a questão do ressecamento, que pode gerar infecção por fungo. Nós vimos manchas na pele, esse tipo de coisa. Mas eu perguntei qual é a causa do vitiligo, né? Então, o vitiligo, ele ocorre, né? Não é uma doença muito predominante, mas ela ocorre em algumas pessoas.
E nós observamos, eu vi na resposta de vocês várias respostas. Eu vi na resposta de vocês várias respostas, é ótimo. Eu vi nas respostas que ficou, várias pessoas responderam diferentes, né? Algumas falaram que não tem uma resposta esclarecida, outros falaram que tem origem imunológica, citotóxica, neural, outros falaram sobre a diminuição da imunidade. Então, cada um respondeu uma coisa. O que nós observamos? Aqui. Deixa só eu colocar aqui e saiu da tela, gente. Isso. Então, o que a gente observa? Que o vitiligo realmente ele não tem uma causa. Os cientistas ainda não entraram num consenso sobre qual é a principal causa, né, do vitiligo. Que a gente sabe que ela ocorre devido à perda gradativa dos nossa, hoje tá difícil, gente. Dos melanócitos, que vai causar o vitiligo, né? Que são aquelas células que dão a pigmentação característica na pele. Então, é a perda gradativa que vai causar o vitiligo. A gente não sabe o que causa essa perda. Existem, sim, três teorias, tá? Que os cientistas propõem. A primeira teoria, ela é pautada na imunologia, né, que é uma doença autoimune, que os anticorpos vão atacando esses melanócitos. Segunda teoria, ela é uma teoria citotóxica, né, que acredita que alguns intermediários metabólicos vão causando a destruição dessas células. E a terceira teoria é a teoria neural, onde acredita que seja um mediador neuroquímico, ou seja, produzido lá pelo nosso sistema nervoso central, que causa a destruição desses melanócitos. Então, a gente não sabe exatamente a causa, a única coisa que nós sabemos é que, por algum motivo, esses melanócitos morrem, tá? Então, é isso, apesar de ter tido várias respostas, aqui, todos estavam corretas, tá? Pelo que eu olhei aqui na resposta de vocês. Quem eu chamei no WhatsApp essa semana, é importante que respondam as questões, tá? Para contabilizar presença e nota para vocês. Certo? Ficou, gente, alguma dúvida da aula sobre sobre sistema tegumentar? Ju, Micael, Jéssica, Maiara, ficou tudo ok? Beleza, então. Tudo ok. Ok, Maiara? Ok. Beleza, então. Então, hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o que é o sistema endócrino, entender a anatomia dele e algumas patologias. Gente, o que vocês vão... Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam, o que nós vamos ter hoje é a primeira noção, né? Vocês vão ter uma ideia geral do que é esse sistema. Nós vamos dar ele em 2 aulas, mas que na faculdade... Deixa eu encostar essa parte. Que na faculdade, a gente tem 1 ano inteiro estudando só sobre o sistema endócrino, tá? Então, ele é um sistema muito complexo. É importante que vocês tenham pelo menos uma noção de como ele funciona, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só dar aqui uma pausa e ligar o ar, porque senão eu vou cozinhar aqui hoje. Só um minuto, gente. Quem já foi na aula presencial sabe, né, pessoal, que eu tenho um calor que não me pertence. Então, vamos lá. O que é o sistema endócrino? Deixa eu deixar a memória entrar.
Então, o sistema endócrino, ele é baseado principalmente no sistema hormonal, tá? Ele é basicamente isso, o nosso sistema hormonal. Ele atua junto com o sistema nervoso para quê? Para controlar todo o nosso funcionamento, todo o funcionamento do nosso corpo. Então, esses dois sistemas, o sistema hormonal ou endócrino e o sistema nervoso, eles vão agir junto, tá? Para garantir a homeostasia do organismo, né? Fazer com que o nosso organismo, ele continue funcionando de forma adequada para que a gente possa realizar as nossas atividades do dia a dia, tá? Então, qual que é a principal diferença? O sistema nervoso, ele vai geralmente atuar de forma rápida e de curta duração. Então, vocês precisam se lembrar, como que é o sistema nervoso? Eu tenho um neurônio, ele passa através de um impulso nervoso ou de um neurotransmissor uma mensagem, essa mensagem chega na célula-alvo ali direto, né? Lembra que tinha só aquele espaço, né, da sinapse, mas era um espaço muito curtinho, e eles estavam praticamente um ligado no outro, e passa a mensagem. É uma mensagem rápida e essa mensagem é de curta duração. Por exemplo, vou pegar o copo. Eu venho, pego o copo. Pronto, acabou a mensagem. Já o sistema endócrino, ele é diferente. Tá? Por que ele é diferente? Porque eu vou ter ações mais lentas, tá? Uma ação prolongada, e em vez de ter um neurotransmissor, eu vou ter uma substância química mediando essa ação, tá? Em vez de eu ter aqui um neurotransmissor, eu vou ter uma substância química. E o efeito dela vai ser de longa duração, tá? Então, nós vimos que sistema hormonal e sistema nervoso vão agir em conjunto para garantir a homeostasia. O que é a homeostasia que eu estou falando? Essa palavra tão complicada. É a tendência que o nosso organismo tem de se manter constante, tá? Então, garantir que a nossa bagunça esteja organizada dentro do corpo, tá? Então, são as oscilações que podem ocorrer, né? Por exemplo, as diferenças que tem entre o ambiente que a gente vive, qualquer alteração externa ou interna que aconteça, que ela mantenha de uma certa forma que mantenha o ser humano vivo. Isso é a homeostasia. Se eu tenho alguma alteração, mas o meu corpo consegue lidar com ela, ele está mantendo a homeostasia, ele está mantendo meu organismo funcionando, tá? Então, como que o organismo faz isso? Como garantir as condições, né, de estabilidade operacional entre o meio ambiente e o meio interno? Como que o nosso organismo faz isso? Ele só consegue manter tudo funcionando direito, apesar dos vários estímulos que a gente tem, porque o nosso corpo, ele possui órgãos efetuadores de ações. Eu tenho, por exemplo, os músculos, que vão ter ações contráteis, né, que vai poder fazer eu pegar alguma coisa, eu me defender, eu correr de alguma situação. Isso é um órgão efetor. E eu tenho, que é interessante para a nossa aula de hoje, as glândulas, que elas vão secretar alguma substância que vai causar uma reação para ajustar o meu corpo, tá? Exemplo, se eu tô com medo, alguma coisa, vou ser assaltada, eu tô vendo que isso vai acontecer, imediatamente as minhas glândulas vão secretar o quê? Adrenalina e noradrenalina. Esse tipo de hormônio vai me preparar para quê? Para eu poder correr, para eu poder fugir, tá? Então, essas reações, né, são respostas dependendo, né, do que for ativado, vai ser uma resposta local, ou seja, eu vou ter alteração no coração, nos vasos sanguíneos, nos rins, no pulmão,
ou vão ser reações globais. Nós vamos ver alguns hormônios que vão refletir no nosso organismo inteiro, tá? O que é importante a gente ter em mente? Mesmo que essas ações envolvam o organismo todo, é a integração dessas ações, né, que vai garantir a homeostasia, que vai garantir que a gente permaneça vivo. Então, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema hormonal ou sistema endócrino e o nosso sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, ele precisa estar funcionando sempre integrado, tá? Eles precisam estar se comunicando e manter o nosso organismo funcionando. Certo? Então, nós temos mecanismos de ajustes, tá? Que vão controlar as variáveis biológicas dentro de uma variação normal. Exemplo, nós sabemos que o corpo humano, ele se mantém estável a 37 graus. Não é isso que a gente aprendeu? Se eu tiver alguma alteração nisso, eu vou ter febre? A gente aprendeu isso, não é? Porém, ocorrem variações na nossa temperatura. Quando a minha temperatura começa a querer subir um pouco, o que acontece? Meu organismo... Deixa eu deixar a Lauriane entrar. Lauriane. O meu organismo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a suar para tentar baixar a temperatura. Então, essa é a primeira reação para tentar voltar à homeostasia, tá? E se tiver muito frio, né? Quando tá aqueles dias assim de 10 graus, o que a gente faz se você sai na rua sem blusa? Você começa a tremer de frio. O que é esse tremor? São movimentos rápidos e involuntários, eu não consigo, por mais que eu queira, parar de tremer, para tentar aumentar a minha temperatura corporal. Então, essas alterações, tanto o suor quanto o tremor, é uma variação, eu estou tendo uma variação de temperatura, e são reações do meu organismo para tentar voltar aos 37 graus, a temperatura normal, tá? Então, isso são alterações que levam à homeostasia. Então, primeira coisa, gente, vocês entenderam o que é homeostasia? Ju, Maiara, Micael, vocês entenderam? Carolina, tá na pontinha da língua, então? Isso. Muito bom. Então, vamos lá. Então, quem controla o corpo? Gente, se alguém perguntar... Eu não entendi, professora. Quem controla o corpo? O corpo ele é controlado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino, tá? Sendo que o sistema nervoso, ele tem uma ação curta e um efeito mais local, uma ação rápida, tá? E o sistema endócrino, ele tem uma ação de médio a longo prazo, vai ter um efeito, em geral, mais amplo, tá? Ele não vai afetar um músculo específico, não, ele vai ter um efeito em órgãos, às vezes no organismo inteiro, porém ele é mais lento, tá? E esses dois sistemas, eles vão agir de maneira integrada, vão agir juntos para garantir a homeostasia do organismo, tá? Manter o organismo vivo, tornando esse organismo operacional para se relacionar com o meio ambiente. Então, gente, quando nós começamos a falar em sistema hormonal, tem aqui algumas palavrinhas que vocês precisam adicionar ao dicionário de vocês, tá? Por quê? Porque é importante que a gente entenda esses conceitos. Por exemplo, o que é excreção? Excreção a gente viu lá no sistema digestório. E agora essa palavrinha ela volta. É um processo de eliminação de produtos metabólicos residuais do corpo. Isso é excreção. É diferente de secreção. O que é a secreção? Secreção é quando uma substância fisiológica ativa é liberada no corpo. Exemplo disso, as glândulas. As glândulas,
O que elas fazem é secretar substâncias. Elas não excretam nada, tá? Elas secretam. E o que são, então, essas glândulas? Elas são células, tecidos ou órgãos cuja função é produzir certas substâncias, tá? Que vão ser secretadas para ter ação em uma outra parte do organismo, tá? E eu tenho dois tipos de glândulas. Eu tenho as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Glândulas exócrinas, elas vão secretar em dutos, em cavidades corporais, na luz dos órgãos, ou mesmo na parte externa do corpo, alguma substância. Quer ver um exemplo de glândula exócrina? As glândulas de suor. Quando a gente produz suor, onde que o suor é liberado? Dentro do corpo ou fora do corpo? Fora do corpo, eu acho. Isso mesmo, Mayara. Ela é liberada fora do corpo, então ela é uma glândula exócrina. E as glândulas endócrinas? Elas vão secretar prioritariamente hormônios, tanto no líquido intersticial, né, ou principalmente próximo de vasos sanguíneos. Por quê? Lembra que a ação ela é ampla dos hormônios, ela pode atingir várias partes do corpo? Então, essa atividade, né, elas precisam chegar em todas as partes. O que chega em todas as partes? O sangue. Então, os hormônios, eles precisam atingir a corrente sanguínea, tá? E o que são hormônios? Hormônios são uma secreção de células endócrinas que vai alterar a atividade fisiológica da célula-alvo. Então, se eu tenho um hormônio sendo liberado, quando ele chegar no órgão que vai ter lá o receptor dele, ele vai alterar totalmente a função, tá? Então, vamos lá. Tendo esses conceitos em mente, vamos ver então o que é o sistema endócrino. É um conjunto de órgãos que vai representar como principal característica a secreção de hormônios. Por isso que o sistema endócrino também é chamado de sistema hormonal, tá? Os hormônios, eles vão ser lançados na corrente sanguínea, porém, a ação deles vai ser em outra parte do organismo, tá? Auxiliando ou controlando a sua função. Então, o sistema hormonal, ele tem uma baixa velocidade. Ó, eu tô repetindo isso várias vezes, então é para ficar bem gravado na mente de vocês. Sistema hormonal, ele tem baixa velocidade, porém o efeito é mais duradouro. E ao contrário do sistema nervoso, que eu tinha algumas substâncias químicas e impulsos elétricos, o sistema hormonal é basicamente uma substância química, tá? É aquelas estruturazinhas que vão causar o efeito, tá? Então, as glândulas, elas vão produzir, armazenar e secretar substâncias, tá? Porém, vale salientar que algumas glândulas, elas não vão produzir, tá? Elas vão só armazenar essas substâncias químicas para uma hora de necessidade. Nós vamos ver alguns exemplos, tá? O hormônio é uma substância química, tá? Que vai ser produzida em alguma parte do corpo e vai atuar no sentido de controlar, ajudar no controle de alguma função ou de outra parte. Ela pode também ajudar no amadurecimento de algumas partes do nosso corpo, tá? E quando o hormônio chega no lugar onde ele vai ter a ação, a gente chama de órgão receptor, tá? Então, aqui, gente, nós temos o primeiro esquema de como que vai funcionar os hormônios. Eu vou ter uma glândula, tá? Aqui, ela vai produzir aqui o hormônio, que são esses pontinhos vermelhos. Os hormônios, eles vão ser permeáveis na célula, na corrente sanguínea, vai entrar no sangue, e ele vai entrar em contato com todas as minhas células. Em algumas, como essa aqui, ó,
eu não tenho receptor. Então, ele chega, no encontro o receptor dele vai embora, volta para a corrente sanguínea. Em outros, como essa célula aqui, que é a célula receptora, tá vendo esse pontinho amarelo? É o receptor. Então, essa célula é a célula-alvo. E quando o hormônio ele se liga na célula-alvo, eu vou ter a minha resposta. Então, olha o tanto que é diferente quando eu comparo o passo a passo do sistema hormonal com o sistema nervoso. Sistema nervoso, eu tenho o neurônio, o impulso e a célula efetora. Aqui não, aqui eu tenho a célula endócrina que vai produzir o hormônio tem que cair no sangue e chegar na célula-alvo para ter o efeito, tá? Então, no sistema endócrino, eu vou ter as glândulas, né? Que vão ser o principal órgão que forma esse sistema. E elas vão ser endócrinas, exócrinas, e eu ainda tenho algumas que são mistas, tá? Que vão fazer as duas funções. As exócrinas, então, vão lançar o seu produto no meio externo. A gente viu como exemplo as glândulas de suor. As endócrinas vão lançar seu produto, né, dentro dos vasos sanguíneos, e as mistas vai ser um pouquinho de cada. Então, glândula exócrina. Além das glândulas de suor, eu vou ter outras, como por exemplo, as glândulas de sebo, as glândulas sebáceas, que produzem gordura. Elas também são glândulas exócrinas. As glândulas salivares, que produzem saliva. Aí você pode falar assim, Tavani, mas a saliva é dentro do meu corpo. Mas é uma cavidade aberta, tá? Então, eles não caem em corrente sanguínea. Por isso que eu falo que ela é exócrina, tá? O pâncreas, ele produz, por exemplo, algumas enzimas digestivas que ficam no estômago, também é considerado exócrinas. Glândula mamária, né? Quando produz leite, também é uma glândula exócrina. E algumas outras mucosas, tá? Então, aqui, ó, a gente vê a diferença. Olha aqui a glândula exócrina. Eu tenho a glândula, esse líquido azul é o hormônio sendo produzido, e quando ela vai expelir, ela expele para fora da cavidade. Numa cavidade, por exemplo, na boca, ou no estômago, ou mesmo para fora do corpo, como no caso das glândulas de suor. E as glândulas endócrinas? Elas não têm essa comunicação com o meio externo. A comunicação das glândulas endócrinas são com os capilares, com os vasos sanguíneos. Então, o hormônio produzido aqui vai ser liberado na corrente sanguínea. Tá? E quais são alguns exemplos de glândulas? Nossa, nós temos várias glândulas. Temos as salivares, a hipófise, a tireoide, glândulas digestivas. Porém, algumas glândulas aqui, ó, são exócrinas, eu tenho aqui como glândulas exócrinas, as de suor, as de gordura, né, que são as glândulas sebáceas, glândulas digestivas e salivares. Essas 4 não vai ser alvo do nosso estudo agora, tá? A gente viu elas quando a gente falou do sistema tegumentar, que é a pele, quando a gente falou sobre sistema digestivo, então essas aqui a gente não vai estudar elas hoje, tá? Glândulas endócrinas. Principalmente essas daqui são as que a gente vai ver hoje, tá? E são quais? A hipófise, que fica lá no nosso sistema nervoso central, tireoide, que fica na garganta, paratireoide, a suprarrenal e o rim também produz alguns hormônios, a gente vai ver sobre isso, e a glândula pineal, tá? Aqui a gente está falando de glândula. Porém, eu tenho algumas células que produzem hormônios. Quais são essas células? O timo produz hormônio, o pâncreas, o ovário, o testículo, o rim, a placenta, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela também, que é quando a mulher fica grávida, né? Produz ali a placenta. A gente vai ver sobre ela também. Essas daí também produzem hormônios.
Então, essas daqui, todas essas glândulas, essas daqui a gente não vai ver hoje, porque a gente já viu no passado. Essas glândulas endócrinas nós vamos ver hoje. E sobre as células endócrinas, nós vamos ver algumas hoje, e as que não derem tempo, a gente vê na próxima aula, tá? Então, vamos lá. Onde ficam essas glândulas? Vocês vão ver aqui, ó, tá em cor de rosa. Eu tenho o hipotálamo e a hipófise no meu sistema nervoso central. Tenho tireoide e paratireoide aqui nessa região do pescoço. Eu tenho a adrenal, que fica em cima do meu rim. Eu tenho o pâncreas, que fica aqui embaixo. Os ovários, no caso das mulheres. E os testículos, no caso dos homens, tá? Então, a gente falou, mas qual é, em resumo, a principal função dos hormônios? Eles são substâncias químicas que vão controlar a composição e o volume de determinados líquidos no nosso organismo, tá? O que mais? Ela vai ser responsável por regular o metabolismo e o equilíbrio energético. O que mais que os hormônios fazem? Eles vão ser responsáveis pela contração de fibras musculares, tá? Vão secretar, os hormônios vão ser responsáveis por secreção de algumas glândulas, vão ser responsáveis pela atividade do nosso sistema imune, vão controlar, olha o tanto que isso é importante, gente. São os hormônios que controlam o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Vão regular também o funcionamento dos sistemas genitais e ajuda no estabelecimento do ritmo cardíaco. Tudo isso, ou seja, a gente só existe graças aos hormônios. E quando eles não funcionam de forma adequada, a gente tem um prejuízo muito grande para o organismo, tá? Então, quando eu falo dessas glândulas, principalmente as glândulas endócrinas, tá? Elas vão ser responsáveis pelo controle da atividade do metabolismo do nosso organismo, tá? Principalmente quando a gente estiver falando sobre as glândulas da tireoide. Elas vão ser responsáveis para... Por que algumas pessoas comem e não engordam? E por que algumas pessoas respiram e já engordam? A tireoide vai ter um efeito importante nisso, tá? Então, os hormônios, eles vão transferir informações e instruções para as células, tá? E os hormônios não são característicos só do ser humano ou dos animais. As plantas também produzem alguns hormônios, tá? Então, praticamente todos os seres vivos vão ter a produção de hormônio. Então, os hormônios são conhecidos como mensageiros químicos. Como que os hormônios são conhecidos? Como mensageiros químicos. O que eles vão controlar, então? Regular o crescimento, desenvolvimento, função dos tecidos, vão auxiliar na função reprodutiva e no nosso metabolismo, tá? Eles vão levar um tempo maior para ter efeito e o efeito deles vai ser mais prolongado. Por exemplo, quanto tempo demora para a gente deixar de ser criança e passar a ser um adulto? Quanto tempo demora? Demora toda a adolescência, não é? A adolescência é justamente o período de transição, onde a gente começa a ter as características de homem e de mulher. Mulher começa a crescer seio, mudança de voz, quadril vai ficando mais largo, as características femininas, né? Ela começa a menstruar, ter o ciclo menstrual. O homem começa a engrossar a voz, aumenta massa muscular, começa a crescer os testículos e tudo mais. Então, todo esse período que leva para o desenvolvimento de homem e de mulher, né, que é o período basicamente da adolescência, por que isso ocorre? Por conta dos hormônios masculinos e femininos, tá? Então, vamos começar a ver o primeiro
a primeira glândula hormonal, nós vamos ver a hipófise. A hipófise, ela é tão importante, que a gente viu que o nosso sistema nervoso ele é protegido por quem? Quem protege o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro? Alguém lembra? Pessoal? Não é possível, se ninguém lembrar, eu vou ficar muito triste. Vamos ver. Eu vou chamar alguém aqui aleatoriamente. Lauriene. Estou pedindo aí para você ativar seu sol. Você se lembra o que protege o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central? Deixa eu ver se ela consegue ativar o som. Lauriene? Acho que ela não está conseguindo. Ana Laura, que está aqui do ladinho. Vai ser igual na sala de aula, né? Que você vai chamando quem senta próximo. Ana, você consegue ativar seu som, Ana? Ana? Olha, eu tô começando a achar que vocês não estão ativando de propósito. Micael? Você tá aí? Eu não tô lembrando, professora, deu branco agora.